Deu? Certinho? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Força na peruca? Então, vocês estão com muito frio hoje? Quem está em casa hoje tá passando bem, né? Tá debaixo da cobertinha, melhor não ficar, gente. Senão o corpo esquenta, a gente dorme, não sei vocês. Gente do céu. Vamos continuar nossa brincadeira? Essa brincadeira a gente vai começar hoje, né? Tá? Na terça-feira eu comentei com vocês que hoje nós iríamos conversar sobre o reino das plantas, os grupos vegetais, tá bom? Então, eu vou marcar aqui as informações importantes, que é aquilo que a gente vai estar conversando, e aí eu preparei esse PowerPoint aqui, onde tem algumas imagens para a gente conhecer quem são esses grupos vegetais. Porque a gente conhece as plantas pelo nome delas, né? Mas quando a gente estuda o reino das plantas, a gente identifica a partir da característica da planta qual grupo vegetal que ela está. É isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então vamos lá. O reino plantae ele é composto por organismos que apresentam as seguintes características. Todos são formados por muitas células, tá? São seres pluricelulares. E o tipo de célula é a célula eucariótica, tá? É aquela célula que possui núcleo, ok? Se a gente olhar para as plantas, o que a gente sabe sobre elas? Que elas fazem aquele processo chamado fotossíntese. Então a gente fala que elas são autotrofas. Fotossintetizantes. Só que daí, não vamos nos esquecer, né? Falou que é autótrofo significa produtor do próprio alimento. Então, quanto à forma de obtenção do alimento, ela mesma consegue fazer a partir da fotossíntese. Como ela realiza a fotossíntese, todos os organismos que realizam fotossíntese, é importante a gente se lembrar que eles são importantes para o ambiente, para o ecossistema, tá? Os organismos que são autótrofos fotossintetizantes, eles são chamados produtores nos ecossistemas. É tipo assim, o cara vai lá, faz a fotossíntese, faz a comidinha que a gente conhece, a matéria orgânica. Só que ela faz para ela usar, certo? E aí a gente descobre que o negócio é bom, a gente vai lá e come, tá? Não só a gente, os outros seres vivos também. Só que o que a gente tem que entender? Que esse cara, ele está na base da cadeia alimentar. É ele que sustenta tudo. É tipo assim, você pensar numa casa. Quando você vai construir uma casa, você faz o alicerce. Não é assim? Faz aquela fundação bem boa. Senão, o negócio desmonta, né? No ecossistema, quem que é esse alicerce? Quem que é essa base? Os organismos produtores. Porque se não tem eles, o resto tudo morre. Tá bom? Então, se não tem o ser produtor, os organismos que são consumidores não têm o que comer. Ok? Então, eles são muito importantes, são a base do ecossistema. E aí, pela fotossíntese também produz o gás oxigênio, que é esse gás que a gente respira. Então, ó, esse processo, ele fornece duas coisas importantes. O alimento, tá? E o gás oxigênio. Ok? Então está aqui a importância dele para nós. Então, as características básicas das plantas. Aí, quando eu falo no reino das plantas, lembra da taxonomia do Rheticofage, que seria o os filos vegetais.
que seriam esses grupos vegetais. Então, são 4, ó. São 4 grupos. Só que em botânica, a gente não é comum falar filo para designar os grupos vegetais. A gente fala divisão, mas significa a mesma coisa, tá bom? Então, lá quando você vê a taxonomia, o reficopagem, a hora que aparecer filo, na planta você entende divisão. Então, quais seriam esses filos? Esses filos, tá? Então, vou pôr aqui numa ordem, já que são 4. Existe um grupo de plantas que nós chamamos de briófitas. Um grupo que nós chamamos de pteridófitas. O outro são as gimnospermas. E o último, as angiospermas. Sabe aquela planta que você olha? Você fala assim, a goiabeira. Se a gente começar a dar exemplo. Se eu falar numa árvore de goiaba, você enxerga quem que é ela. Não é assim? Se eu falar de uma samambaia, você enxerga quem que é a planta. São plantas comuns, a gente conhece. Mas em qual desses grupos que elas estão? É isso que a gente vai fazer. Então eu vou dar a descrição de cada um desses grupos e aí você vai conseguir identificar quem são as plantas que você conhece que está em cada um desses grupos, ok? É isso que o Enem ele pede. Ele não quer saber, olha, a musácea é a família da bananeira, ele não quer saber isso. Ele quer saber se você consegue descrever as características dos organismos, das plantas que estão em cada um desses grupos, ok? Então eu vou dar exemplo e eu vou mostrar aqui na imagem, caso alguém não reconheça, pelo nome que eu vou dar, tá bom? Por isso que eu montei o PowerPoint. Quando a gente fala em briófita, a gente está falando nos musgos, por exemplo, ok? Quando a gente fala em pteridófita, nós estamos falando da samambaia. Quando a gente fala em gimnosperma, nós falamos dos pinheiros. Quando eu falo em angiospermas, todas as plantas. Com flores e fruto. A famosa frutinha que a gente come. Ok? Então vamos lá. Quando eu falei da goiabeira, qual grupo, qual divisão do reino das plantas que nós encaixamos a goiabeira? Nas angiospermas. Por quê? Porque nesse grupo de plantas você vai ter todas as plantas que tem isso daqui. Isso daqui. Tá? Então vamos lá, ó. O basiquinho. Vou mostrar, depois eu vou apagar, ok? E aí eu vou colocar as características básicas de cada uma para vocês marcarem, ok? Então, quando eu falo em briófita, ó, essa planta a gente conhece. Você já viu isso daqui? Às vezes você já até levou um rola por causa dela. Não sei se você né? Sabe onde que você encontra? Em cima da calçada. Sabe aquele lugar que chove em cima da calçada? E aí forma como se fosse um tapetinho de veludo. Minhas filhas falam que é um tapete natural, né? Porque, ó, isso daqui são plantas, as plantas mais simples. As primeiras plantas que surgiram, ok? Elas são pititica. Então, o grupo das briófitas. Elas são isso aqui, não cresce mais que isso, ok? Tem outros representantes dentro do grupo das briófitas, tá? As hepáticas e os antóceros. Nós vamos conhecer a característica delas. Mas falou em briófita, normalmente o exemplo que se dá nos exercícios são os musgos, tá bom? Opa! Vamos que eu já volto aí se precisar. Pteridófita. Essa plantinha é conhecida. É a venca, tá? Então, além da samambaia, o outro exemplo que sempre cai nos exercícios é a avenca, tá bom? Olha que bonitinho, que petitinho.
O outro desse grupo, a renda portuguesa. É bonitinho. Mais uma para a nossa coleção. Não é muito conhecida, mas percebe que todas elas são parecidas. Tem o mesmo jeitão, tá? É a selaginella. A famosa samambaia, né? Faz aqui o xaxim e a cavalinha. A cavalinha, ela parece um bambu em miniatura. O bambu, ele é largão assim, né? A cavalinha não, a cavalinha, o caule é mais fininho. As folhas parecem o rabo de um cavalo, por isso que ganha esse nome cavalinha, tá? É uma pteridófita também. Calma que nós já vamos falar dela. Falou em gimnosperma aqui, ó. Pinheiro, famoso pinheiro. O outro exemplo, que cai também, que é cobrado, né? Pinheiro do Paraná. Vou mostrar uma foto para vocês. O pinheiro do Paraná. Seria araucária? A famosa araucária. Eu vou colocar entre parênteses aqui, tá? É o nome da espécie aí, tá? Tem uma floresta no Brasil, na região sul do país, lá no Paraná, tem a Mata das Araucárias, por conta do predomínio dessa vegetação lá, ok? Então, ó, araucária. Araucária angustifolia é o nome da espécie, por isso que ganha o nome, né? Mata das Araucárias. Ela está aqui no slide que eu coloquei para vocês. Então, aqui é um exemplo, outro exemplo de gimnosperma, que é a sica, e o pinheiro do Paraná aqui embaixo. Tá? Aqui, quando a gente está vindo para Itapevi, a gente encontra meio perdido, né? Umas plantas perdidas dessa daqui. Agora, a hora que você vai para o sul, você tinha bastante aqui, foi muito devastado, tá? Muito desmatado, mas tinha bastante araucária. E essa aqui que é uma das maiores gimnospermas, que é a sequoia, uma árvore bem grandona, tá? Quando a gente chega no grupo das angiospermas, eu só coloquei isso. Por quê? Porque falou em angiosperma, você sempre vai enxergar uma flor, depois da flor um fruto. Não interessa se é fruta que a gente come, ou se não é fruta que a gente come. Apareceu uma fruta. Tudo bem? Então, está dentro do grupo das angiospermas, tá? Então, essas são as crianças que nós vamos conversar hoje. Eu quero dividir aqui para poder falar um pouquinho sobre cada uma e aí pôr as características básicas que a gente precisa conhecer para depois a gente resolver os exercícios que eu trouxe. Rapaz, hoje está um frio da bexiga. Eu vou pôr outra blusa aqui, peraí. Depois esquenta. De ficar se mexendo, a gente esquenta, né? Vou sair da frente, tem uns colegas para tirar foto. Então vai tirar foto da minha pessoa, hein? Então vou apagar aqui. Ó. Volta lá no começo da brincadeira. Quando fala em briófita, a primeira coisa que a gente percebe nessas plantas é o tamanho, né? Ó. São plantas de pequeno porte, 2 centímetros. É o tamanho que elas vão ter. Não passa disso não, tá? E aí, onde normalmente a gente encontra esse tipo de vegetação? Sombras. Lugar sombreado. Por que a gente encontra ela em lugares como, por exemplo, mata fechada ou lugar onde está batendo bastante sombra? Esse tamanho delas se deve à ausência de uma coisinha chamada
vaso condutor. Ó, são plantas avasculares. Eu vou desenhar para vocês o que é, tá? A ausência dessa estrutura é que faz com que elas sejam plantas pequenininhas e, consequentemente, precisa ficar em lugar sombreado. É tipo assim, ó. Eu vou desenhar uma árvore para você enxergar o que é essa estrutura, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui o tronco de uma árvore, perdão, as folhas de uma árvore, tá aqui o tronco, raiz, né? E aí a gente tem a seguinte situação. Para as plantas poderem realizar a fotossíntese, a gente sabe que normalmente é na folha que ocorre a fotossíntese, tá? Então, para chegar aqui os ingredientes e a planta realizar a fotossíntese, eu preciso que aquilo que está no solo, então imagine que aqui está o solo, ó. E o que está no solo seja levado até a folha. Então, eu preciso de um sistema de tubulação, um sistema de condução, certo? São os vasos condutores, que aqui é ausente. Por isso que eu falo que elas são avasculares, ó. Não possuem vasos condutores. Ok? Esses vasos condutores é isso que eu vou mostrar aqui para você agora, ó. Aqui eu tenho a raiz da planta. Eu vou dar um zoom na raiz, tá? Então, imagine que você está enxergando ela grandona. Dentro da raiz tem como se fosse um canudinho que vai conduzir a água e os sais minerais até a folha, certo? Esse canudinho é o que eu estou chamando de vaso condutor, ok? Então, ó, vou pôr aqui mais para cima. O que eles vão conduzir? Água, sais minerais, aí a planta faz a fotossíntese, produziu a comidinha, esse alimento que ela produziu também precisa ser distribuído para a planta toda, ok? Então, ó, água, sais minerais e, vou pôr assim, ó, o produto da fotossíntese. Então, esse sistema de tubulação tem essa função. Pri, não estou enxergando. Sabe quando você pega uma folha, você desenha ela, faz a nervura, faz um desenhão bonito? Isso daí, se eu cortar e olhar no microscópio, eu vou enxergar esse sistema de tubulação. A nervura é só para mostrar para mim onde que está passando esses vasos, ok? É que aqui na folha está mais fácil de perceber a presença. Se eu fosse olhar no tronco, se eu fosse olhar na árvore, eu ia ter que abrir, preparar o material, olhar no microscópio para conseguir enxergar. Aqui é mais fácil de eu perceber. Então, essas nervuras é a evidência de que ali está passando esses canaizinhos, que se ramificam, tá, gente? Por todo o corpo da planta, tá bom? É como se fosse assim, ó. Vou fazer uma comparação, porque já até caiu o exercício assim em vestibular. Os vasos condutores das plantas estão para os vasos sanguíneos do nosso corpo. Por quê? Quais são os vasos sanguíneos do nosso corpo, né? Veia, como que nós conseguimos enxergar, artérias e capilares. Então, são canudinhos que estão dentro do nosso corpo que se ramificam para conseguir chegar nos lugares mais assim, apertadinho dentro da gente. E aí, esses canudinhos conduzem dentro deles o que? O sangue. Aqui, a mesma ideia. Então, esses vasos condutores, eles se ramificam. O que eles vão conduzir? Água, sais minerais e aquilo que foi produzido pela fotossíntese. Tranquilo? Tem essa função.
Então vai, olhando para esses vasos condutores, eu vou fazer uma organização, uma divisão. Por quê? Esse vaso que eu desenhei aqui primeiro, ele é chamado de xilema. Ele é um vaso condutor. O que ele conduz? A seiva bruta que a planta precisa. O que eu estou chamando de seiva bruta é o quê? Água e sais minerais. Ó. É a matéria-prima que a planta precisa para realizar a fotossíntese, ok? Então vamos por assim, ó. É a matéria-prima para a fotossíntese ocorrer. E essa matéria-prima é retirada do solo, se for uma planta terrestre, da água, se for uma planta aquática. Então, de quem que eu estou falando aqui? Eu estou falando água e sais minerais que estão nesse solo, ou água e sais minerais se for um ambiente aquático, onde essa planta está, né? Ela vai usar a raiz para absorver isso daí. Uma vez dentro da raiz, o que foi absorvido vai cair dentro do tubinho. E aí, ó, vai subir para cima, ok? Sobe para cima e chega na folha. Aí vai para as células da folha e dentro da célula acontece a fotossíntese. Pronto, belezinha. Ocorreu a fotossíntese aqui dentro da minha folha. E aí, por esse processo é produzido o alimento que a planta, né, tá fazendo. A glicose abençoada que nós gostamos, várias outras coisas. Isso precisa ser distribuído para todo o corpo da planta. Se você não distribuir, a planta morre. Quer ver uma evidência? Teve um cara que é chamado de Malpighi, ele realizou um teste para identificar a função desses vasos na planta. E ele fez o seguinte. Ele pegou uma árvore e ele fez um anel. Ganhou o nome dele, inclusive, anel de Malpighi. Ele fez assim, ó. Ele pegou o tronco de uma árvore, aqui a árvore bonitona, e aí ele cortou um pedaço da casca. Veja? Ó, ele veio aqui, removeu esse pedaço, fez um anel, ok? Ficou estreitinha essa parte. Com o passar do tempo, o que ele observou? A planta recebia a matéria-prima, fazia fotossíntese, ok? Só que quando era para distribuir e o material chegar na raiz, não era conduzido. Então aquilo que era para ter sido levado até a raiz, parava aqui. Porque ele removeu esse pedaço. Não continuava, né? Com o passar do tempo, ele percebeu que essa região da árvore começou a se dilatar, porque começou a armazenar aqui aquilo que era para ter sido distribuído, e não foi. Aí o tempo foi passando, a árvore morreu. Por quê? Ó, você está mandando comida para a raiz? Se a raiz não está recebendo o alimento que mantém ela viva, ela morre. Então a raiz morreu. E aí qual vai ser a consequência? A parte de cima vai morrer também. Por quê? É pela raiz que tira do solo a água e os nutrientes. E essa raiz morreu porque ela não estava recebendo o alimento, ok? Então, mostrou o quê? A presença desses vasos condutores, tá? Paga aqui. Quais são esses vasos condutores? Um é o xilema. Faz subir para cima a matéria-prima. E aí eu tenho um outro, que é esse aqui, que faz descer para baixo, ó, aquilo que a planta produziu, e aí vai alimentar o corpo todo da planta. Esse vaso aqui, ó, ele é chamado de floema.
Qual é a função dele? Ó, ele conduz a seiva elaborada. Elaborada por quê? Porque aqui nesse líquido está aquilo que foi produzido, que foi elaborado, processado pela planta, ok? Então esses dois vasos, floema e xilema, são ausentes nas briófitas, porque elas não têm. A gente fala que elas são plantas avasculares. Aí você fala, se ela não tem esses vasos condutores, ela precisa ficar em lugar sombreado, ela não consegue ter grande altura, ela é pequenininha. Por quê? Como que é o sistema de condução dela, então? Se ela não tem um canudinho por onde está passando a água e os nutrientes todos, como que esse processo acontece? A gente fala que essa condução, a condução ocorre de célula a célula. Rapaz, que trabalho da bexiga, hein? Como seria isso, ó? Pra você enxergar. Não, vou tirar foto. Não vou apagar. Eu ia apagar um pedaço aqui, mas não é necessário. Eu vou desenhando um pedacinho dessa briófita aqui para vocês. Corpinho dela. Eu vou dar um zoom, tá bom? Vou pegar isso aqui, aumentar, deixar grandão. Só para nós enxergar como seria esse transporte de célula a célula. O que eu aumentei não é raiz, tá? Deixa eu mostrar na imagem. Ó, se você vai olhar detalhes de como seria uma briófita, né? Vamos descrever ela. Como que é o corpo dela? Ela tem uma partezinha do corpo que imita a raiz, por conta da função da raiz. Qual que é a função da raiz? É fixar a planta no solo e retirar do solo tudo que está ali que ela precisa, ok? Então é a função. Só que ela aparece quanto à função, mas não é raiz. A gente chama de rizóides. Ela tem um cabinho que a gente fala que imita o caule. Qual é a função do caule? É onde as folhas ficam inseridas. Mas não é um caule de verdade. É um cauloide, não está nem escrito aqui, mas enfim. Aí ela tem um negocinho que parece uma folhinha. Mas não é uma folha de verdade, é uma imitação de folha, por conta da função. Realizar a fotossíntese, a produção da matéria orgânica. A gente chama de filídeos. Então vem cá, ó. Por que não é raiz de verdade, caule de verdade, folha de verdade? Não tem vaso condutor. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Como é o corpinho dessa bonita? Eu vou olhar esse rizóide aqui, que é isso que eu aumentei. Eu peguei umzinho, uma tripinha, aumentei aqui para vocês enxergarem. Faz de conta que está olhando a célula. Então aqui é uma célula, aqui é uma célula, aqui é uma célula, tá bom? Aí você imagina que aqui é o solo, e nesse solo tem água, sais minerais. Ó. A água e os sais minerais vão entrar na célula, ok? Essa célula recebe o tanto que precisa, o excedente passa para a célula vizinha. Essa célula recebe o tanto que precisa, o excedente passa para a célula vizinha. É isso que é transporte de célula a célula. E isso acontece daqui até chegar aqui na ponta. Agora pensa comigo. Se o transporte é desse jeito, não é uma coisa tão rápida, certo? Imagina se essa coitada dessa planta ficar num lugar onde bate um sol do capeta. O que ia acontecer com ela? Consegue imaginar? A bichinha ia desidratar facinho. Percebe? Então, ó, como ela não tem os vasos condutores, isso limita o tamanho dela. Ela não pode ser grandona. Aí ela não vai ser grandona, e aí como é que ela vai fazer para transportar os nutrientes se ela não tem os vasos condutores? Uma célula vai dando para outra. Então, ó, limita o tamanho
e limita o lugar onde essa planta pode ficar. Ela não pode ficar num lugar onde tem muita radiação solar, senão ela desidrata muito facinho, ok? Tá? Então aqui as características dela. E aí eu vou colocar um detalhe para vocês, porque eu tenho uma musiquinha desse assunto, que nós vamos cantar depois, não sei se hoje vai dar tempo, mas enfim. E na música fala esse xingamento que eu vou pôr aqui, aí vocês vão saber o que é, tá? A planta se reproduz, ok? Para a reprodução acontecer, esse grupo de plantas ele necessita de água, precisa da ajuda da água. Por quê? Então aqui que está a observaçãozinha. Ó. Se eu olhar a célula sexual do gameta é célula reprodutora. Tudo bem? Então, quando ela vai se reproduzir, ela precisa da água para dar uma ajudinha. Por quê? Porque o gameta masculino, esse gameta masculino, ele se chama anterozoide. O que te lembra? Não lembra o espermatozoide? E aí, quando você pensa no espermatozoide, você lembra que ele tem um rabinho, né? Não? Porque a célula masculina da planta também tem um rabinho, certo? Essa célula masculina se chama anterozoide. Deixa eu pôr aqui, ó, que é o gameta masculino, você vai saber, ok? Esse gameta masculino, porque possui um flagelo, o rabinho é um flagelo, tá? Precisa de água para conseguir se locomover. É que nem você pensar no espermatozoide. Todo mundo conhece o espermatozoide. Primeira vez que eu ouvi falar em espermatozoide, eu estava assistindo um programa na televisão, passou um comercial, e aí o cara lá falou, não sei o que lá, espermatozoide. Eu tinha 6 anos de idade, eu virei pro meu tio que estava do lado. Falei, o que é espermatozoide? Ele falou, um bichinho. Ficou com vergonha de explicar. Todo mundo conhece espermatozoide, já ouviu falar. Então você sabe que no homem, o espermatozoide é a célula masculina que se locomove através de um rabinho chamado flagelo. Igual o tripanossoma, lembra que é flagelado? Então, ó, tem um rabinho. Só que para esse cara se mexer, para essa estrutura exercer a função, esse espermatozoide precisa estar no meio líquido. E o corpo do homem produz essa solução líquida, ok? Então é o sêmen, é o líquido que sai do corpo do homem misturado com o espermatozoide. Daí ele chega nos finalmente. Na planta, que líquido é esse? A água. Tá? Então o que acontece? O desenho está aqui para ajudar-nos. O tempo todo quando você olha para uma briófita, você vê que ela é verde. Então você está enxergando essa parte da planta. Está sempre ali, ok? De vez em quando surge essa estrutura, só quando ocorre a reprodução. Mas o básico que você precisa saber é isso aqui, ó. Tá essa estrutura, ok? Na ponta, bem no ápice, é onde ocorre a formação da célula sexual masculina da feminina. Então você imagina aqui, nesse ponto aqui, vou desenhar de rosa. Nesse ponto aqui, tá a célula reprodutora feminina. Ela é imóvel, igual a nossa, gente. O nosso óvulo fica paradinho, assim? Mesma coisa. Então ela está aqui imóvel, ela não se movimenta. Aí o gameta masculino está aqui, ó. Como que ele vai fazer para sair daqui e chegar aqui? Chove, chove, chuva. Ó, cai a água da chuva. Na hora que chove, bate aqui, bateu, puf, leva ele para onde está o gameta feminino. Olha que lindo, ó. Ele pega uma carona com a água da chuva e vai até a parte feminina, a planta feminina. E aí sim, fecunda, ok? Então precisa da água para a reprodução, porque esse gameta masculino tem um rabo.
Tranquilo até aqui? Esse é o basicão que nós precisamos conhecer das briófitas. São plantas de pequeno porte porque não possuem vasos condutores. A ausência dos vasos condutores, que vasos são esses? Floema e xilema, não permite que elas tenham grandes alturas. Limita também o quê? O lugar onde eu vou encontrar. Então eu automaticamente encontro essa plantinha em lugares que são sempre de sombra, meio de floresta, ok? Por conta disso. Como que elas fazem, então, para conduzir os líquidos dentro do corpo dela, os nutrientes dentro do corpo dela? De uma célula para outra. Outra coisa, a reprodução dessas plantas precisa da água. Continua a nossa brincadeira aqui para poder falar de quem? Da pteridófita. Olha lá. Agora tá mais fácil. Falar da pteridófita. Ó. O outro grupo vegetal, o outro filo, entre aspas, a outra divisão, é a pteridófita. Qual que é a característica de uma planta pteridófita? São plantas vasculares. Olha lá. Elas têm xilema e floema. Tá vendo aqui? Isso que você está enxergando é um caule. Dentro dele está passando esse sistema de condução. Priscila, onde entra essa samambaia daí? A samambaia é ela aqui, dentro do grupo das pteridófitas. Deixa eu achar ela aqui para você. Olha ela aqui. Dentro do mesmo grupo. Certo? Isso que você está enxergando é a planta. Biologicamente falando, como é o nome daquilo? Esporófito. Você não vai decorar esse termo, não precisa saber isso não, tá bom? Só um detalhe, tá? A gente fala assim, olha que planta linda. Você fala assim, nossa, que esporófito bonito. Ok? Quando você olhar uma árvore, assim, nossa, que esporófito da hora esse, hein? A gente chama de árvore, ok? Mas biologicamente, se você fosse chamar, você chamaria assim, esporófito, tá? Vamos dar um detalhezinho, ó, que eu quero que você enxergue aqui, que eu vou falar dele. Isso aqui, que eu vou falar disso aqui. Mas antes eu quero mostrar. Se você olhasse para qualquer uma dessas plantas, o que você ia enxergar? A folha, tudo isso aqui é a folha, gente. Não é cada pedacinho, não. Cada pedacinho se chama de folíolo, detalhe, tá? Então você tem a folha, o caule e a raiz. Então, esse grupo de plantas possui, ó, raiz, caule e folha. Só. Esse grupo que é as pteridófitas, ó, não tem vaso condutor. Então também não tem, ó. Não tem. O básico de uma planta, que é raiz, caule e folha. Os órgãos da planta. Ela tem a tentativa de algo que imita a raiz, que imita o caule, que imita a folha. Quando você entra no grupo das pteridófitas daqui em diante, todas elas vão ter esses órgãos aqui. Só que a pteridófita só tem esses órgãos. Elas não seriam vasculares? São vasculares. Essa daqui é vascular. Por que vascular? Porque tem... Falou que a planta é vascular, significa que ela tem vasos condutores. Quais são esses vasos condutores, né? Aqueles bonitos que eu falei lá. O que faz Chubi-Pachima, que é o xilema, e o floema. Como elas têm os vasos condutores, aí você tem um sistema de tubulação que vai conduzir água, sais minerais para chegar na folha. Produziu, fez fotossíntese, vai fazer descer para o corpo todo da planta
através do floema chegam os nutrientes, ok? Quando tem isso daqui, aí você enxerga as plantas um pouco maiores. Então você está falando de plantas que têm um porte maior. Alguém aqui já viu samambaia açu? É samambaia gigante. Com certeza, se você entrar no meio da florestinha que tem aqui assim, que lado que nós... Aqui assim, tem uma florestinha que margeia o rio aqui assim? Ali, se você entrar, você vai encontrar algumas pteridófitas, você vai achar. E tem uma que é a samambaia cuspida carrara, só que ela é gigante, ela é grande, grandona, tá aquelas folhonas grandes, sabe? O negócio parece que você tá lá no... Esqueci agora o nome do filme. Tem um filme, gente, que eu assisti que é muito engraçado, que é assim, aonde as coisas são pequenas, lá tudo é grande. Esqueci o nome do filme. É um filme muito engraçado, eu vou lembrar o nome. Viagem ao Centro da Terra? Não. É o outro. É o 2. É o que tem o... Viagem Misteriosa. Isso, a Ilha Misteriosa, esse daí, é esse. Onde é tudo pequeno, lá vira tudo grande, né? Então a aranha aqui é pequena, lá a aranha mega gigantesca. Então aqui a samambaia é pequena, lá a samambaia mega gigantesca. Seria mais ou menos essa ideia, tá bom? Mas você vai encontrar nesse grupo das pteridófitas as árvores as plantas com um porte mais elevado. Então, ó, aumenta o tamanho das plantas. Então, o porte é maior. E aí, a reprodução. Nesse ponto, elas são o quê? Parecidas com as briófitas. Né? Aqui nesse ponto, elas compartilham da mesma coisa. As briófitas precisam de água para reprodução, porque esse gameta masculino, que se chama anterozoide, tem um rabo, não é assim que eu te disse? Aqui é a mesma coisa, gente. Tá, ó. Também precisa da água. Então, ó, precisa da água para a fecundação acontecer. Então, percebe que se ela não tiver água para isso acontecer, já era a espécie, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Todas essas plantas que são pteridófitas, essas que eu botei o exemplo aqui para você, se você olhar na folha, não na parte de cima que fica batendo luz do sol, tá? A parte de baixo. Na parte de baixo, se você virar, você vai ver que tem um monte de pontinho. Às vezes aquele pontinho tá verde, às vezes aquele pontinho tá marrom. Quando ela tá no período reprodutivo, o pontinho tá marrom. O que é aqueles pontinhos? Não é bichinho. Tudo bem? Quando eu era criança, eu achava que aquilo era bichinho, sabe o que eu fazia? Ficava arrancando. A pessoa tem que fazer. Coisa de criança, gente. Então eu ficava lá, passava a unha assim e ficava arrancando tudo. O que são aquelas bolinhas, ó? Tá vendo? Tá forrado da bolinha, que assim, ó. Essas bolinhas, ó, esses pontinhos, se chamam soros. Dentro, você não está enxergando? Dentro ocorre uma parte da reprodução. Quando isso está maduro, os soros se abrem. O esporo cai no chão. Olha que estratégia, essa parte fica até virada no chão. Esse esporo cai, germina. Aí sim, vai formar uma estrutura que dá origem ao gameta, masculino e feminino. Quando forma essa estrutura, aí sim, ó, o gameta masculino vai precisar da água para fecundar o feminino, ok? Então aqui também precisa da água para a fecundação acontecer, certo? Mas a própria planta tem água, conta com a água da chuva também, tá? Então ela se vira, ok? Então a fecundação externa? A fecundação, a gente fala que a fecundação ela é externa quando as células sexuais se encontram fora no ambiente. Então, se a gente for parar para pensar em termos de conceito, a fecundação é externa para todas as plantas. Porque não tem um órgão que introduz dentro do outro, ok? Então, aqui a fecundação é externa, tá bom? Aí nós vamos para o outro grupinho de planta que são os gimnospermas.
E eu vou apagar aqui, ó. E eu quero que você vai observando o que está aparecendo de um grupo de planta para o outro, tá? Ó. Próximo grupo se chama Gymnosperma. Aqui está o pinheiro, a sica, a sequoia, assim, tá? Então, como que são essas plantas? Vai lá. Briófita é avascular. Pteridófita é vascular. Continue. Gimnosperma também é planta vascular. Tem vasos condutores. Xilema e floema. Certo? Briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem esses órgãos. Pteridófita passa a ter. Isso vai se repetir aqui. É repeteco, tá vendo? Então vamos ponhar para você não esquecer, ó. Possui raiz, caule, folha. Vamos acrescentar mais um ícone. E semente. Olha só, a primeira vez que se viu uma semente, uma planta, foi naquele grupo ali, o grupo das gimnospermas. Só um porém, e eu te pergunto, normalmente onde você encontra a semente? Onde você vê uma semente? Em que parte da planta que você enxerga uma semente? Não é dentro da fruta? Só que aqui não forma fruto, não forma. Essa semente aqui é desprovida de fruta, é só a semente. Estou falando do pinhão. Olha. Aqui é uma ideia de como é a reprodução que eu vou comentar com vocês. Essa semente aqui, vamos desenhar essa semente aqui. Faz de conta que você está vendo o pinhãozinho. Dentro da semente, você tem o filho da planta. Então está o embrião. O que acontece quando você pega uma semente qualquer, coloca num solo fértil, numa terra boa? O trem vai vingar, não vai? Vai formar uma árvore assim? Porque o embrião é o filho é a planta em miniatura, filho, o bebezinho tá lá, tá? Então, ó, esse embrião está aqui dentro. Se eu olhar para essa semente, existe uma região dela, aqui, ó, vou pintar, tá? Esse entorno, que a gente chama de endosperma. Isso daqui é a comida do embrião, é o que vai alimentar ele enquanto ele estiver aqui dentro da semente. E aí tem uma casquinha, né? Vou pôr assim, casca. Então, o que acontece quando você planta uma semente? Na hora que você enterra, joga uma água, não é assim? A água vai quebrar essa casquinha aqui, ó. Amolece, tá? Essa água entrou aqui dentro. Essa água ela vai acordar o embrião. Essa água vai ativar o endosperma. E esse endosperma vai fazer com que esse embrião acorda para a vida, vai começar a dar comidinha para ele. Quando ele começa a comer, ele começa a crescer, aí forma raiz, cresce mais um pouco, forma a folha. Olha, ser independente, tem folhinha, agora vai fazer fotossíntese, vai se manter sozinha, uhul! Tá entendendo? A semente tem a seguinte função. Vamos escrever num lugar onde vai caber, ó. Para que serve a semente, ó? A semente. Ela protege o embrião que está aqui dentro. Contra a desidratação, para ele não passar fome, tá entendendo? Está protegendo, ok? E alimenta. Porque dentro da semente tem a comidinha. Um segredinho? Então, ó, quando você olha para uma planta que possui essas características, você está olhando para uma
Gimnosperma. Só que aqui tem um negócio diferente quando a gente olha para a reprodução. Veja bem, ó. Eu posso... Vamos pensar assim, ó. Ixi, sujei a tela. Depois o Roger briga comigo. Ó. Quando você olha para uma planta dessa aqui, você pode ter ela num lugar perto de água, longe de água, tanto faz, ela está pouco cagando. Ela vai tirar a água do solo para hidratar e ela usar. Mas ela não depende da água para a reprodução de jeito nenhum. Olha o que vai acontecer. Esse grupo de plantas tem uma estrutura chamada... Como é que é o nome que vocês conhecem esse trem aqui? Alguém conhece o nome disso aqui? Pinha. É isso aí. Então vou escrever. Vou escrever aqui para vocês, ó. A pinha é o órgão reprodutor. Onde forma a pinha. Você pode chamar de pinha, você pode chamar de cone ou estróbilo. Apareceu esse negócio, a plantinha está querendo ter filhinhos. Então, isso daqui é o órgão reprodutor. Produz a semente. É lá dentro que vai se produzir a semente. Mas antes da semente tem que formar a célula sexual. E é aqui dentro, tá? Então, toda vez que você olhar um pinheiro e você vê que surgiu a pinha, é porque está na fase de reprodução. Você tem a pinha macho e a pinha fêmea. É visível a diferença entre eles, tá? A pinha fêmea tem esse formatinho mais arredondado, ela é grande. A pinha macho, ela é pequenininha e ela é compridinha assim. Ela não é gordinha. Tá bom? Apareceu isso, opa, a planta está querendo dar ajeitada. Você pode ter um pinheiro que produza os dois tipos de pinha ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Mas você vai ter um pinheiro macho, vamos falar assim, tá bom? Um pinheiro macho e um pinheiro fêmea, sem estresse. Agora vai lá. Dentro da pinha macho, forma uma estrutura chamada grão de pólen. Grão de pólen, nós já ouviu falar esse treino, já? Ó. Então, ó. Vou por assim. Pinha macho produz o grão de pólen. Gente, o grão de pólen é a coisa mais linda do universo. Dentro dele está o gameta masculino. Só um detalhe que eu estou contando para vocês, tá bom? O grão de pólen tem a função de transportar o gameta masculino de uma planta para outra, certo? A gente já ouviu falar em polinização. Por quê? É esse processo de transporte do grão de pólen até ele chegar na planta feminina. Eu preciso de alguém para fazer esse transporte do grão de pólen para chegar na pinha feminina. Só que no caso da gimnosperma, quem faz isso é o vento. Olha o que acontece. Quando o grão de pólen é produzido, essa pinha ela abre um pouquinho para esse grão de pólen sair. Percebe que ele tem uma estrutura que até imita uma asa, né? Para facilitar o voo dele, tá bom? Mas quem vai transportar é o vento. E eu brinco, eu falo o seguinte. Você acha a pinha bonita? A pinha é feia pra caramba. Não chama atenção. Não chama atenção. Quando chega no Natal ainda, nós pegamos as que caem no chão, você passa um glitter ainda, sei lá, você bota um guache, passa uma cola, esborrifa um glitter, né? Purpurina, para ela ficar um pouquinho mais bonitinha, você pendura na árvore de Natal. Porque ela é feia, outra é feia. Perto de uma flor, a pinha perde feia ainda. Então vamos pensar nesse detalhe de beleza, que aqui é totalmente ausente, tá? Se isso daqui é o órgão reprodutor,
aparece quando está no período reprodutivo, certo? Produz a célula masculina e a feminina. A célula masculina precisa chegar até a feminina. Como? Isso aqui é coisa de Deus. Quer contar com o vento. Meu, o vento é tão ninja que ele bate no grão de pólen e consegue fazer ele mirar e chegar na pinha feminina. É coisa de Deus, sim. Né? E cai no buraco certinho para ocorrer a fecundação. Não conta com nenhum outro agente polinizador, só com o vento. Porque essa estrutura não chama atenção, ok? Totalmente diferente quando a gente fala da angiosperma, tá? Então aqui, olha lá, o vento transporta. Vamos escrever mais bonito, que o colega que está em casa ele vai ficar muito bravo com a tia Pri. Ó, vamos escrever aqui do lado. Ó. Escreve mais chique. O grão de pólen é transportado pelo vento. Por acaso eu falei que a água está ajudando aqui na parada louca de sucesso? Ou seja, ó, não depende mais da água. Nossa, a água com água é boa, hein? Para a fecundação acontecer. O que vai acontecer aqui então? Ó. Quando esse grão de pólen ele chega aonde está o gameta feminino, gente, tá bom? O grão de pólen ele vai se desenvolver. Ele vai produzir uma estrutura que funciona como se fosse um canudinho para conduzir o gameta masculino que está dentro dele até o gameta feminino que está dentro da pinha. É tipo assim, ó, vamos desenhar. Tudo na minha vida é um desenho, gente. Imagina que aqui é uma parte da pinha que você está vendo, ok? O gameta feminino está aqui embaixo, ó. O gameta feminino se chama espera. Óvulo é só para animal, tá bom, gente? Então aqui, ó, gameta feminino. Tá? Então, o que vai acontecer? Imagina que o grão de pólen caiu aqui, bem no lugar certo. Esse grão de pólen vai dar origem a uma estrutura, a um tubo. Esse tubo ganha um nome. Esse tubo se chama tubo polínico. Foi a presença do tubo polínico que tornou a fecundação totalmente independente da água. Você fala aí, por quê, tia Pri? Eu te disse que o grão de pólen ele está guardando o gameta masculino, não é assim? Eu te disse isso. Esse gameta masculino, para chegar até o feminino, vai passar por dentro do tubo. Então é o escorregador dele, ó. Ele vai sair daqui, ele vai vai escorregar, desce, e aí ele encontra com o feminino. Então, quem é que está conduzindo a água? Não, é o tubo polínico. Então, a presença dele garantiu, ó, total independência da água para fecundação. Quando isso daqui se fecunda com isso, quando esses gametas se fecundam, ó, quando a oosfera se encontra com o amor da vida dela, esse gameta masculino agora não tem mais rabo, não é mais um anterozoide, ele se chama núcleo espermático, tá? São só nomes, eu estou só contando a historinha para vocês, não precisa decorar essa merda não. Quando ocorre a fecundação, vai formar o embrião. Esse embrião ele vai crescer e se desenvolver aqui dentro. Só que essa merda é dura.
Essa porcaria aqui é mó dura. Não tem, não forma fruto. Hã? O pinhão é a semente dessa planta. É a semente que se formou desse grupo de planta. Então, você viu um trem desse, você sabe que vai formar um pinhãozinho, tá? O pinhão é a semente. O que ele está armazenando? Filho da planta. Mas é só a semente que você enxerga. Você não enxerga o fruto. Por isso que as gimnospermas ganham esse nome, filho. Ó. Esperma significa semente, 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 semente. Gímeno significa pelado, pelado, no calor dos bolsos. Semente nua. O que é uma semente nua? Semente pelada, uma semente que não tem nada ao redor dela, assim, ó, onde ela possa ficar guardada. Tudo bem? Então isso acontece nas gimnospermas. Fala, benção. O estróbilo é a semente. O estróbilo é o órgão reprodutor. Dentro eu tenho o gameta masculino e o gameta feminino. Se ocorrer a fecundação, certo? Percebe que a fecundação é no estróbilo feminino que ocorre, porque quem sai voando é o grão de pólen, certo? Se ocorrer a fecundação, essa pinha, essa estrutura aqui, que é uma tentativa de pétala, né? Essa estrutura vai se desenvolver e formar a semente. Ok? Então, num primeiro momento, você está enxergando o estróbilo. Se ocorrer fecundação, aí vai dar origem ao pinhão, que é a semente. Tá bom? Então, aqui, o que você precisa gravar, filho? Pensuário. É vascular, tem raiz, caule, folha e surgiu a semente. Isso aqui. Aí, disso aqui, essa historinha que eu contei para você, que você precisa lembrar que a partir das gimnospermas surgiu uma estrutura chamada tubo polínico. É esse canudinho aqui que vai levar o gameta masculino para se encontrar com o feminino, certo? Não tem água participando do processo. Então, resumindo, ó, a partir das gimnospermas, as plantas deixam de depender da água para a fecundação. Eu falei aqui para você que o gameta masculino das gimnospermas tem rabo. Eu não te disse isso, porque não tem. Deixou de existir, ok? Então, alguém precisa fazer o serviço do rabo, da água. Esse alguém aqui é o canudinho, ó. Esse canudinho. Beleza? E aí a gente chega no grupo das angiospermas. Adivinha o que elas têm? Bonita, né? Gostou? Bate um zoom aqui. O que é isso aqui? Uma flor. Então vamos marcar. Onde que eu posso apagar, gente? Posso apagar? Começar a apagar esse pedacinho aqui assim? Posso? Posso? Então eu vou conservar o que se mantém, o que é igual. Muda o nome. Apaga esse E. Para ter espaço para escrever. Tá? E aí nós completaremos. Estou falando agora das angiospermas. Ó, para você ver. Tem a palavra esperma aqui, que significa semente, porque aqui tem. Então, mete uma vírgula aqui. Porque, ó, surgiu a raiz aqui, vai ter. Surgiu o caule aqui, também vai ter. Surgiu a folha aqui, também vai ter. Alguém fez surgir a semente, não é assim? Esse aqui vai conservar essa característica. Mas esse grupo de planta vai precisar dar uma inovada, colega. Precisa apresentar algo novo. Então, deixar em destaque aqui o que é novo, tá? Ó. Semente não é mais novidade para as plantas, porque quem introduziu essa novidade foram as gimnospermas. Então, estou mantendo a mesma cor. O que vai surgir aqui é cacique o negócio, tá não? A planta tem tudo que você conhece que está presente numa árvore. Quem é que tem? As angiospermas. Então, toda vez que você descrever uma árvore, uma planta, perdão, e você falar assim, ó, essa planta tem raiz, caule, folha, tem semente, tem florzinha, tem frutinho,
Você está descrevendo uma angiosperma. Meu, não interessa qual que é, não interessa o tamanho dela. Porque você tem angiosperma que a bicha é aquelas árvores mega gigante, mas você também tem aquela ervinha que está lá na sua casa, sabe? O manjericão, a erva doce, alface. Deixa a alface crescer. Vai virar uma árvorezinha desse tamanho assim, vai formar uma sementinha. Deixa a cenoura crescer, vai sair a flor, vai formar uma sementinha. Tudo bem? Todas essas são plantas do grupo das angiospermas. Elas têm essas características em comum. Ok? Aí você pensa, para a planta, o que influenciou o surgimento dessas coisas, da flor e do fruto? Vamos pensar da flor, porque eu quero comparar com a pinha. Lembra que eu te disse quem é mais bonito? A flor ou a pinha? A flor, filho. Você gostaria de ganhar um ramalhete de pinha? Nem se viesse coberto de glitter. Eu não ia querer. Eu vestido não, certo? Agora, se fosse buquê de flores, eu ia ficar muito feliz. Tudo bem? Então, ó, a flor encanta pela beleza. Se chama a nossa atenção, se a gente acha bonito, imagine os bichinhos da natureza. Oh! Vai que a pinha vem com diamante. Eu fico com diamante! Aí eu deixo aqui do lado. Aí eu tenho pra pinha. Ela pegou pesada, né? Nós faz assim, ó. A gente recebe a pinha, porque cavalo dá anúncio, olha os dentes. A gente recebe a pinha e fala, nossa, que lindo, maravilhoso. E aí a gente, o presente que tá aqui, que bonito, mas a pinha é mais bonita. A gente recebe muito amor no coração, rola aquela falsidade da bexiga e fala, vou guardar com todo amor. Aí você guarda. Só porque veio do caminho triste, tá bom? A flor é muito cara, então. E murcha, oxe. Sim, a pinha vai ficar pra sempre. A pinha vai ficar para sempre, né? Verdade. Então, ó, se você tivesse, por exemplo, né? Vamos pensar nos animais da floresta. Quem você acha que ia chamar a atenção? Flor ou pinha? Flor. Porque a flor tem algumas características atrativas. Ela tem cor vibrante. Então, percebe? Normalmente as flores, elas têm uma cor que chama atenção, tá? Elas exalam perfume, então elas chamam atenção pelo cheiro. Elas chamam atenção também pela aquela substância açucarada que elas produzem, que é o néctar. Olha quantas vantagens uma flor tem perto de uma pinha que tem bosta nenhuma, certo? Então, ó, em virtude dessa estrutura chamativa, elas ganharam, as angiospermas ganharam assim, ó, uma mega de uma vantagem enorme, tá? Quando surge a flor, significa que a planta está no período reprodutivo, porque a flor é o órgão reprodutor, tá? Então vamos só pensar. Aqui você está olhando, podia ter pego uma flor colorida para ficar mais fácil de enxergar, tá bom? O Roger vai brigar comigo, eu vou pintar as pétalas. Olha aqui a pétala. Azul. Ó. Aqui, ó. Faz de conta que você está enxergando que eu pintei a pétala. Tá? Então vai lá. Tem a pétala. Abrindo essa flor, o que você vai enxergar? Ela tem a parte feminina, ok? E tem a parte masculina. Não são todas as flores, viu, gente? Que tem a parte masculina e a parte feminina, tá? Então aqui eu peguei o exemplo de uma flor que é assim, certo? A parte feminina vai ter a oosfera, gameta feminina. A parte masculina vai produzir o grão de pólen. Cadê o grão de pólen que eu escrevi em algum lugar? Grão de pólen, certo? Então, o que acontece? Como a flor ela chama muito a atenção, olha lá. Se essa flor está no período reprodutor, essa estrutura masculina que se chama antera, essa estrutura que parece dois carocinhos de feijão, um do ladinho do outro, aqui assim, sabe? Quando está no período reprodutor, essa estrutura que se chama antera, ela se abre. Dentro dela foi produzido o grão de pólen. Então, na hora que abre, o grão de pólen cai em cima da pétala. Tadã! Ó, que chique! Imagina aqueles pozinhos amarelinhos aqui, tudo aqui assim. Ok? Tudo em cima da pétala.
Agora vai lá. Onde que entram os agentes polinizadores? Os animais que são atraídos até essa flor pela beleza, por conta da cor, pelo perfume, pelo alimento. Onde que entram eles? Então vamos lá. Uma vez que eles são atraídos até essa flor pelas características que ela apresenta, na hora que ele pousa sobre essa pétala, o grão de pólen gruda no corpo deles. Enxergou a cena? Imagina que essa flor, ela produziu aqui um néctar, que é aquele açúcar, né? Aquela substância açucarada que as abelhas usam para produzir o mel, beleza? Essa abelha chega diante da flor, ela vai pousar na pétala. Se essa pétala está cheia de grão de pólen, o grão de pólen vai grudar no corpinho da abelha. Na hora que essa abelha levanta voo, isso aqui é muito lindo, na hora que levanta voo, ó, a abelha esbarra na parte feminina. Então ela vai pegar o grão de pólen daqui e vai transferir para cá. Lindo, lindo, olha que lindo. É lindo, gente. Ó, deixa eu desenhar para você enxergar. Vou apagar aqui. Ó. A parte feminina. Certo? Aqui está a oosfera. Queremos se encontrar com o grande amor da vida, que é o núcleo espermático. Só que esse núcleo espermático está dentro do grão de pólen. Esse grão de pólen ele chegou até essa região com a ajuda de algum animal, pode ser pelo vento também, ok? Então ele foi transportado, ocorreu a polinização. O que vai acontecer com esse grão de pólen? Ele vai se desenvolver e vai produzir o tubo polínico. Mesma coisa, gente. Não é novidade não, essa novidade apareceu nas angiospermas. Beleza? Aí esse núcleo espermático, ele vai escorregar aqui, ó. Primeiro ele veio de asa delta, caiu. Agora ele vai, ó, escorregar aqui e vai se encontrar com a oosfera. Da união, os amores se encontram, vai formar o filho. Pronto. Só tem um detalhe. Esse processo aqui está acontecendo dentro de uma estrutura que não é dura. É uma estrutura que nós chamamos de ovário, tá? Essa estrutura que é mole vai também se desenvolver. Então, fecundou, formou o quê? O embrião. Aí, essa estrutura que é o ovário começa a crescer, se dilatar e forma quem? O fruto. Então, aqui ocorre a formação do fruto. O embrião vai estar dentro do fruto. Só que esse embrião fica guardado na semente. Então vamos pensar. Para que serve o fruto? Uma coisa está dentro da outra. Para que serve o fruto? Não é para comer? É alimento. Mas se a gente for egoísta, vamos pensar só no nosso forenguinho. É comida para os animais. Mas a planta não produziu para ser comida para o animal. Ela produziu para ser o quê? Uma urna, um cofre, para proteger o bem mais precioso que está lá dentro. Esse bem mais precioso é a semente. Porque dentro da semente está o filho dessa planta. Então, ó, do ponto de vista da planta, esse fruto aqui é para proteger a semente. E qual que é a função da semente? Escrevi em algum lugar. Proteger o embrião. Certo? Se eu for pensar no fruto, qual é a novidade que aquele órgão trouxe para o grupo vegetal? Pensa assim. Faz conta que eu sou um passarinho, ok? Estou morrendo de fome. Eu vi uma frutinha deliciosa numa árvore. É lógico que eu vou pegar. Só que, diferente dos seres humanos, faz de conta que vocês são os humanos, eu sou o passarinho, tá bom? Diferente dos seres humanos, eu não vou abrir a fruta.
arrancar a semente e comer a fruta. Eu vou engolir a fruta inteira. É isso que os animais fazem. Quando esse animal ele engoliu a fruta, ele mastigou bonitinho lá, digeriu, pá, a fruta passou pelo sistema digestório desse animal, então vai sair pela bosta. Saiu pela merda, onde esse passarinho cagar, vai estar a sementinha da fruta que ele ingeriu, ok? Então enxerga assim, se essa fruta foi produzida por uma árvore aqui em Itapevi, eu sou um passarinho que eu estava aqui passeando por aqui, me deu uma fome da bexiga, vim aqui comer aqui. Comi, eu percorri todo esse trajeto, fui lá para Sorocity ou para Campinas, onde você quiser que eu vá. Dá dor de barriga em mim, resolvi cagar. Caguei lá em Campinas. Na minha bosta vai sair quem? A semente. Mas a semente tem a função de proteger o embrião. Quando essa semente cair no solo, lá em Campinas, se esse solo for bom, for fértil, a semente vai germinar e dali vai nascer a árvore do fruto que eu comi aqui em Itapevi. O que está acontecendo? Você não está dispersando a árvore, aquela espécie? Você não está fazendo com que ela seja encontrada em diferentes lugares? Você não está ampliando o território daquela espécie de planta? Por quê? Por conta de uma coisa, que é o fruto. O fruto é um agente dispersor para a planta. Então, para a planta, evolutivamente tem essa função. Coçou. Para a planta, evolutivamente, o fruto tem essa função. Vai agir como um dispersor da semente. Ok? Tá? Então, dessa forma e por esse motivo, é que você encontra as angiospermas em vários lugares do mundo todo. Uma espécie X que você tem aqui no Brasil, você vai ter a mesma num outro país, por conta disso. Você tem esses animais que, ao se alimentar do fruto, promovem a dispersão da semente, ok? Então tem essa vantagem. Se eu olhar para a flor, qual que é a vantagem para a angiosperma? Chamar a atenção de animais que vão promover o quê? A polinização, o transporte do grão de pólen da própria planta, mas para outras plantas também. Então, olha quantas vantagens esse grupo aqui desenvolveu, tá? Por esse motivo que ela é amplamente distribuída, ok? Tá? Não vai dar tempo de resolver exercício hoje. Terça-feira a gente resolve exercício, a gente fala sobre a evolução das plantas e a classificação delas também. E nesse slide que eu vou mandar para vocês, vai ter o quê? A letra da musiquinha para vocês conseguirem gravar esses trem tudo aqui que eu tô falando, tá bom? Então bora lá comer, saco vazio não para de pé, e assim?